Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um encontro no Literacurso, na sequência do estudo da literatura fantástica de Machado de Assis. E aí, meus queridos, nós teremos nessa sequência, nessa aula 2, vamos abordar um tópico machadiano, que é o seu processo narrativo. A genialidade de Machado de Assis ao trazer para dentro do texto você, leitor, que vai sair daquela linha do comodismo, do espaço em que você está, para mergulhar não só na aventura da ação, não só no enredo, no desenrolar, mas principalmente na psique humana. Afinal de contas, Machado de Assis traz para o Brasil o primeiro romance psicológico de nossa literatura, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para entender um pouco, galera, dessa narrativa machadiana, vejamos aqui como o narrador, que é o próprio Brás Cubas, que vem do além, que é uma questão que nós apontamos na aula anterior, como é que ele nos coloca essa questão de como vai narrar suas memórias do além-túmulo. Isso é o primeiro, podemos chamar, não é nem o primeiro capítulo, é uma espécie de advertência ao leitor, que ele vai intitular de Ao Leitor. Então olha só o que ele coloca. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Então, galera, nessa advertência ao leitor, o Brás Cubas já chama a atenção para o fato de que o livro foi escrito para leitores graves, leitores sérios, leitores que não estão interessados apenas no desenrolar das ações, no enredo, leitores que estão interessados na análise, na reflexão humana acerca da vida, acerca do mundo, acerca de si mesmo. O que ele vai chamar de leitores para os quais escreveu o livro são os leitores graves, e a gente frívola são aqueles leitores folhetinescos dos romances, né? Mamão com Açúcar, do happy end e da estética romântica, que ele vai aí, de certa maneira, ironizar. Se não, vejamos aqui também numa crônica que Machado escreve em A Semana, em 1900, 11 de novembro, quando ele nos dá aí um toque de como é a sua literatura. Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Então, gente, é esse mergulho na psique humana, é esse mergulho na alma humana que Machado faz nos seus textos. Por isso que ler Machado de Assis é, na verdade, fazer uma espécie de terapia, uma sessão de autoanálise. Porque você vai se pegar rindo de você mesmo, porque as situações em Machado de Assis, as ações dentro do romance machadiano, os romances da segunda fase, chamados realistas, mas na verdade são vistos hoje como romances modernos. Gente, não interessa a ação. A ação é meramente um pretexto para, de um fato banal, o narrador fazer toda uma consideração sobre o caráter, a personalidade, as relações sociais, sobre esse homem em sociedade e sobre este homem em si mesmo. Então a gente chama isso de digressão narrativa, esse mergulho. Então a reflexão em Machado de Assis importa muito mais do que a ação. A ação é meramente um pretexto para refletirmos psicologicamente.
Veja aqui nesse recorte de Dom Casmurro. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. E conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não pude lhe dar toda a significação. Esse trecho é interessante. É Bentinho conversando com Capitu sobre a conversa que ouviu às escondidas entre José Dias e a mãe de Bentinho, Dona Glória. E o assunto, como ele diz, era a própria Capitu. Então perceba que, na verdade, o que Dom Casmurro, que é o narrador no final da vida, está contando das suas memórias, porque Dom Casmurro é um livro de memórias, é um tratado sobre psicologia feminina. Então aí há uma questão de perceber que há uma procura de Capitu sobre o que se estava falando. E quando Bentinho coloca que a reflexão não era coisa rara nela, leitor, você já percebe que terá dentro desses capítulos de Dom Casmurro muitas cenas em que não haverá praticamente ações, somente reflexões ou dela protagonista ou de outros personagens. Porque, galera, as emoções, as atitudes, elas no romance machadiano, as atitudes, as emoções, elas pesam muito mais do que a ação, do que o enredo. Então, o autor concentra-se naquilo que está dentro da personagem, que ele vai buscar, que ele vai mergulhar na psique humana, que somos nós, os personagens machadianos, somos nós. As belíssimas mulheres machadianas, que serão assunto aqui de outra aula, somos nós, são vocês meninas. Tá? Então as ações são corriqueiras. Vejamos aqui no outro recorte de Brás Cubas, de Brás Cubas, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que se faz uso dessa digressão narrativa. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. Aqui ele retrata, Brás Cubas retrata a sua primeira amante, a cortesã espanhola Marcela, e ele muito bobo, né? Passa a vida a alimentar o amor de Marcela com presentes. E aí ele faz uma reflexão. Então o leitor machadiano tem que estar apto a perceber que esses capítulos não é que eles sejam enfadonhos, é que eles procuram analisar como nós pensamos, como nós observamos as relações. E ele, Machado, era chamado Lince, porque observava muito bem essas relações. E vejamos aqui, para finalizar, mais um outro capítulo de Brás Cubas, em que aqui tem um exemplo claro de que a narrativa machadiana é esse universo que dá voltas sobre si mesmo. Parece que o romance não vai andar, não vai ter fim, porque o narrador fica fazendo conjecturas e análises e reflexões psicológicas acerca de fatos, de ações meramente banais. Vejamos. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimentar uma bola, por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Vigília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Vigília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? E aí ele fecha brilhantemente, ironizando, né, as teorias clássicas, o pensamento filosófico. Machado era mestre em fazer essas paródias, em retirar lá do contexto original e jogar numa situação. Então essa é a narrativa da forma machadiana, do narrador machadiano de escrever, a digressão narrativa.
Então, por hoje, ficamos por aqui. Acessem o canal, se inscrevam e vejam lá. Cliquem no sininho para serem informados dos novos tópicos de literatura na sequência dessa análise ou de outras aulas de análise linguística. Até lá!